Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a potenciação. Vamos relembrar então a potenciação com número real na base e número natural no expoente. Considerando então os números reais, que são os números positivos, negativos, o zero, números decimais, frações e assim por diante, e o número natural, o número 1, 2, 3, 4 e assim por diante, nós temos então a definição da potenciação, sendo esse A representando um número que é a base e o N o expoente. Então, na potenciação, nós repetimos a base tantas vezes quantas forem o número indicado pelo expoente. Vejamos, temos 8 e o expoente 2. Nós lemos 8 elevado ao quadrado ou simplesmente 8 ao quadrado. Nesse caso, o 8 é a base e o 2 é o expoente. A potência será o resultado, que nesse caso é 64, porque nós fazemos 8 vezes 8, e não 8 vezes 2. Vejamos alguns exemplos para resolver a potenciação. No primeiro exemplo, nós temos 2 elevado à quarta potência. Nós vamos fazer então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o nosso resultado será 16. Em seguida, menos 5 elevado ao cubo. Nós faremos menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Observe que nós temos um número negativo e ele está se multiplicando. Você terá que fazer regra de sinal. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Mais 25 vezes o menos 5 dá menos 125. Depois nós temos 1/3 elevado ao quadrado, que é então multiplicar 1/3 por ele mesmo. Para multiplicar as frações, nós vamos multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ou seja, 1/3 elevado ao quadrado é igual a 1/9. Em seguida, nós temos menos 0,2 elevado ao cubo. Nós vamos fazer menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Esse resultado, então, ficará menos 0,008. Depois nós temos 8 elevado a 1. Você simplesmente vai copiar a base, pois é o 8 copiado uma vez, não tem por que multiplicar. Depois temos 0 elevado à décima potência. Seria você multiplicar o zero por ele mesmo 10 vezes. Dá 0. Raiz quadrada de 3 elevado na primeira potência. Da mesma forma que 8 elevado a 1 é 8, raiz de 3 elevado a 1 será raiz de 3. Depois, menos 4 elevado ao quadrado. Você vai fazer menos 4 vezes menos 4, que vai ficar mais 16 ou apenas 16. Note que aqui nós temos o menos 4 entre parênteses e tem diferença quando não tem. Observe o exemplo abaixo que temos menos 4 elevado ao quadrado, porém sem parêntese. Nessa ocasião, a gente vai simplesmente fazer 4 elevado ao quadrado, que é 16, e copia o sinal no resultado. Isso porque somente o 4 está sendo elevado ao quadrado e o menos não está incluído nesta potenciação. No expoente 0, observe que aqui nós temos uma sequência de base 2 em que o expoente vai diminuindo. 2 na quarta potência é 16, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado 4, 2 na primeira potência é 2. Note que, conforme os expoentes vão diminuindo uma unidade, as potenciações vão sendo divididas por 2, ou seja, vão sendo feitas pela metade. Então, se a gente continuar essa sequência, o próximo resultado será 1, pois 2 dividido por 2 é 1, e 1 será um resultado de 2 elevado a 0. Daí nós tiramos então que toda vez que nós elevarmos um número diferente de 0
ao expoente zero, nós teremos o resultado 1. Ou seja, todo número sem ser o zero elevado a zero é igual a 1. Se você tiver 0 elevado a zero, você terá uma indeterminação. É o único caso em que essa regra não funciona. Vejamos agora as propriedades da potenciação. As propriedades da potenciação são regras que surgiram a partir de padrões encontrados em determinadas operações envolvendo as potenciações. A primeira propriedade é a da multiplicação de potências de mesma base. No primeiro exemplo, nós temos 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Em vez da gente resolver quanto é 2 ao cubo, quanto é 2 ao quadrado e depois multiplicar os valores, nós vamos fazer diferente. Note primeiro que nós temos 2 ao cubo, e 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Isso nós teremos que multiplicar por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ao todo, aqui nós temos uma multiplicação de 2 e temos 5 fatores nessa multiplicação, ou seja, isso é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Observe também que 2 na quinta potência é o mesmo que você pegar os expoentes 3 e somar com o expoente 2. A base você mantém, ou seja, você copia a base que já está repetindo. Do mesmo modo, nós vamos seguir com as outras potenciações. Então, nós temos menos 3 elevado à quarta potência vezes menos 3 ao cubo. E aí você vai simplesmente copiar o 3 negativo e somar os expoentes, ou seja, 4 mais 3, que dá 7. Aqui nós estamos somente simplificando essas potenciações. Se o exercício estiver pedindo, você resolve, mas nesse caso nós estamos apenas simplificando a potenciação. O exercício pode pedir reduza uma só potência e você fará dessa maneira. Depois nós temos uma multiplicação de fração, só que essas frações são iguais, ou seja, são a mesma base. Temos 1/5 elevado na quarta potência vezes 1/5. Toda vez que você tiver um número e ele não tiver expoente, você considera que o expoente é o número 1, já que 1 na quinta elevado a 1 é o próprio 1 na quinta. Agora, simplesmente você copia essa base, 1/5, e soma os expoentes, 4 mais 1, que dá 5. É importante deixar o parêntese quando tiver fração, porque assim você está elevando toda a fração naquele expoente. Se não tiver parêntese, o expoente só ficará no 1 no caso, né? Da mesma forma, a gente procede com os números decimais. Aqui nós temos menos 0,1, que está repetindo nos outros fatores. Copiamos então esse menos 0,1 e somamos os expoentes. Temos o 2 mais 1 mais 5, ou seja, vai ficar menos 0,1 elevado à oitava. Aqui então temos de forma genérica, como se fosse uma formulazinha, né? O a elevado a m representa um número elevado num outro expoente, assim como o a elevado na n. Então nós temos aqui a mesma letra a representando a mesma base. Quando você tiver então potências com a mesma base for multiplicação, basta copiar a base e somar os expoentes. Se na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão de potências de mesma base a gente vai diminuir os expoentes. Então, nós vamos seguir 5 elevado a 10 dividido por 5 na sétima. Basta fazer então o 5, que nós copiamos, e o 10 menos 7, que dá 3. Depois, menos 2 na quarta dividido por menos 2 ao cubo. Copia a base e diminui os expoentes, ou seja, vai ficar menos 2 elevado na 1, ou simplesmente menos 2. Depois, 3 quartos elevado à sexta dividido por 3 quartos. Lembre que quando não tiver expoente, o expoente é 1. E aqui então copiamos o 3 quartos, diminuímos os expoentes, que vai ficar 5.
Do mesmo jeito, os números decimais, nós copiamos a base e diminuímos os expoentes. 5 menos 2, que dá 3. E 4 na quinta dividido por 4 na oitava vai ficar, então, 4 na menos 3. Isso mesmo, a gente pode ter também o resultado negativo, pois você vai fazer 5 menos 8. Então, de forma geral, sempre que nós tivermos a mesma base representada pela letra A e for uma divisão, nós vamos diminuir esses expoentes que estão sendo representados pelas letras M e N. Na potência de potência, que é quando a gente tem uma potência elevada em outro expoente ou outros expoentes, nós vamos copiar esta base e multiplicar os expoentes entre eles. Ou seja, vamos copiar o 2 nesse primeiro exemplo e fazer 3 vezes 5, que dá 15. Depois, nos números decimais é a mesma coisa, você copia a base, que é o menos 0,2, e multiplica 3 vezes 2, que são os expoentes, vai ficar 6. A mesma forma com as frações, você copia a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Então, de forma geral, nós temos o A elevado na M e essa potência está elevado num outro expoente. Nós vamos, então, copiar este A, essa base representada pelo A, e multiplicar esses expoentes. Depois nós temos também a potência de um produto ou de um quociente. Lembrando que produto é o resultado de uma multiplicação e quociente é o resultado de uma divisão. Quando nós tivermos, então, uma multiplicação ou uma divisão e ela estiver elevada a uma potência, o que nós vamos fazer é, ou a gente multiplica, nesse caso, 2 vezes 3, que é 6, e eleva o 6 na quinta potência, ou então a gente pode distribuir esse expoente para cada fator da multiplicação. 2 na quinta vezes 3 na quinta. Então, você pode fazer dessas duas maneiras. Isso você vai escolher conforme for o mais conveniente na hora do cálculo. Da mesma maneira, nós temos 5 dividido por 2, você pode fazer a divisão, né? 5 dividido por 2, então dá 2,5, e você eleva então isso ao quadrado ou distribui para os números que estão nessa divisão. Vai ficar 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Ambas as formas vão dar o mesmo resultado. Aqui nós temos uma fração, lembrando que a fração representa uma divisão, então nós podemos ou fazer 3 dividido por 4, que é 0,75 elevado ao quadrado, ou simplesmente você distribui o expoente 2 nesta fração. Aqui então coloquei duas formas gerais, no caso distribuindo o expoente para cada número, né? Ou os fatores ou os valores da divisão. Mas você também pode fazer o cálculo primeiro e depois elevar aquele expoente. Vejamos agora a potenciação com número inteiro negativo no expoente. Então, número inteiro, lembrando, é um número que não tem vírgula, né? Tipo, menos 5, mais 10, 13, menos 2, né? 0. Nesse caso, nós temos um número negativo, então vai ser menos 10, menos 3, qualquer coisa do tipo. Vamos ver o primeiro exemplo que nós temos uma divisão. 3 na quinta dividido por 3 na sexta. Eu vou escrever isso numa forma de fração para ficar mais fácil de entender. Então, isso é a mesma coisa que 3 na quinta dividido por 3 na sexta. Vamos abrir essa potenciação. 3 na quinta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 na sexta é 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observe que aqui nós temos multiplicações e divisões, e nesse caso a gente pode utilizar uma regra de simplificação, pois você está dividindo o mesmo número por ele mesmo. Então, o que você pode fazer? Simplificar 3 com esse 3 com esse 3, esse com esse com esse e esse com esse. A única coisa que vai sobrar vai ser o 3 na parte de baixo dessa fração. Então, nós vamos ficar com o 3 embaixo e em cima a gente precisa colocar um número
para representar o valor que ficou ali. Nesse caso, todas as simplificações que a gente fez deu 1. Então, o número que vai ficar aqui é o 1. O que acontece então é que o resultado dessa divisão ficou 1/3. Se nós utilizarmos a propriedade da potenciação, nós vamos ver que temos 3 na quinta dividido por 3 na sexta. Como é divisão, a gente diminui os expoentes. Isso é o mesmo que 3 elevado na menos 1, porque 5 menos 6 é menos 1. Logo, 3 elevado na menos 1 dá 1/3. Para entender então melhor como resolver uma fração, então, para resolver uma potenciação que tem expoente negativo, o que nós vamos fazer é inverter a base. Observe que a base não tem uma fração, mas a gente pode escrever ela como uma fração. E a fração mais simples que dá para fazer é 3/1. Ou seja, se eu inverter esta base, eu vou trocar o 3 que estava no numerador, ele vai parar no denominador, que é o que aconteceu no nosso resultado. O 3 foi parar ali embaixo e o 1 vai para cima. É isso que o número inteiro, o negativo no expoente, faz com uma potenciação. Ele inverte a base. Então, vamos ver melhor no próximo exemplo. Nós temos 2 elevado na menos 1. O que acontece? Nós temos invisível aqui, digamos assim, o número 1 embaixo do 2, que é uma forma que a gente pode escrever o 2 como uma fração. Então, a gente vai inverter esta base, o 1 vem para cima e o 2 vai para baixo. Obviamente que a conta que a gente fez foi 2 elevado a 1. Então, no momento que você inverte a potência, ela deixa de ter o expoente negativo. E aí, aqui embaixo vai ficar 2 elevado na 1 sem o negativo. Por quê? O negativo ele só inverte a potência. Claro que daí a gente calcula, quanto é 2 na 1, dá o próprio 2. Isso não faz diferença quando o expoente é menos 1. Mas se for um expoente menos 3 ou menos 2, como nos próximos exemplos, o que a gente faz? Inverte a base do mesmo jeito. Aqui vai ficar 1 sobre menos 4. E aí, depois que eu inverti a base, esse menos cai fora do expoente. E eu posso, então, calcular esta potência. O 1 eu continuo com ele aqui e faço menos 4 elevado ao cubo. Menos 4 elevado ao cubo é menos 64. Então, nós podemos escrever o resultado dessa fração como menos 1/64. E se a nossa base for uma fração? Aí fica mais fácil ainda, Observe que aqui nós temos toda a fração elevada em menos 2. O que vai acontecer é, nós vamos inverter, então o 3 vem para cima e o 2 vai para baixo. E depois que eu inverti, eu tiro o sinal de menos do expoente. Agora é só calcular quanto é 3 meios elevado ao quadrado. Você pode fazer 3 vezes 3 e 2 vezes 2. Então, de forma geral, toda vez que nós tivermos um número real, seja ele positivo ou negativo, fração, número decimal, e estiver no expoente negativo, a gente vai inverter a base e calcular esta potência. Veja aqui, então, um resumo de todas as propriedades e ideias que nós vimos neste vídeo. Aqui nós consideramos, então, que a letra A é um número real diferente de zero, ou seja, um número que não pode ser zero. Pode ser qualquer outro número, positivo, negativo, número decimal, fração e assim por diante. No primeiro, nós temos A na zero igual a 1, ou seja, todo número elevado a zero, a gente pode entender que é 1. Observe que nesse todo número está excluído o zero. Depois nós temos A na M vezes A na N, que dá igual a A elevado na M mais N. Essa é a propriedade da multiplicação, em que a gente copia a base e soma os expoentes. E depois dela vem a propriedade da divisão, das potências de mesma base, que a gente copia a base e diminui os expoentes. Depois nós temos as potências de potências, que é aquele A na M, entre parênteses, elevado no expoente N. A gente copia a base e multiplica os expoentes.
Na segunda coluna, nós temos então a potenciação de um produto ou de um quociente, né? E aí a gente pode distribuir esses expoentes para essa multiplicação ou para divisão. E por último, quando nós temos expoente negativo, inverte a base, né? Então aqui está um resumo para te ajudar aí a resolver os exercícios.